Bom dia! Agora sim, começando oficialmente a primeira leitura desse livro, Nação Dopamina. Então, vou colocar aqui nossos 15 minutinhos por dia e vamos ver o que esse livro tem para nos entregar. Todos os dias a gente lê 15 minutos por dia e na sexta-feira a gente se encontra no Clube do Livro para conversar sobre tudo que foi lido, tudo que para a gente fazer um resumo, né? E a gente trocar sobre isso. Então, vamos começar. Capítulo 1, página 15, Nossas máquinas masturbatórias. Fui receber Jacob na sala de espera. Primeira impressão, simpático. Tinha 60 e poucos anos, nem gordo nem magro, rosto suave, mas bonito. Envelhecendo muito bem. Usava o uniforme padrão da Vale do Silício, calça caque e uma camisa esporte. Parecia um tipo comum, não alguém que tivesse segredos. Conforme Jacob me acompanhou pelo curto labirinto de corredores, pude sentir sua ansiedade como ondas rolando às minhas costas. Lembrei-me de quando costumava ficar ansiosa ao levar os pacientes para minha sala. Estou andando rápido demais? Estou balançando o quadril? Minha bunda é engraçada? Isso parece muito distante agora. Reconheço que sou uma versão calejada do meu antigo eu, mais estoica, provavelmente mais indiferente. Eu era uma médica melhor naquela época, quando sabia menos e sentia mais? Chegamos à minha sala. Fechei a porta depois de entrarmos. Gentilmente ofereci-lhe uma das duas cadeiras idênticas, da mesma altura, com almofadas verdes, próprias para terapia, a meio metro uma da outra. Ele se sentou, eu também. Seus olhos percorreram a sala. Minha sala tem 3 por 4 metros. Duas janelas, uma mesa com computador, um aparador cheio de livros e uma mesa baixa entre as cadeiras. A mesa, o aparador e a mesa baixa são todos feitos com uma madeira marrom avermelhada. A mesa é de segunda mão, herança do meu antigo chefe de departamento. Está rachada no meio, pelo lado de dentro, onde ninguém mais pode ver. Uma metáfora adequada ao trabalho que faço. Em cima da mesa há 10 pilhas separadas de papel, perfeitamente alinhadas, como um arcodeão. Disseram-me que isso dá uma aparência de eficiência e organização. A decoração da parede é uma miscelânea. Os diplomas necessários, a maioria sem moldura, preguiça demais. Um desenho de um gato que achei no lixo do meu vizinho, peguei por causa da moldura, mas mantive por causa do gato. Uma tapeçaria multicolorida de crianças brincando dentro e em volta de templos, relíquia do tempo que ensinava inglês na China, nos meus 20 anos. A tapeçaria tem uma mancha de café, mas só é visível se você souber o que está procurando, como um Rorschach. Há um tanto de bugigangas expostas, em geral presentes de pacientes e alunos. São livros, poemas, ensaios, objetos de artes, cartões postais, cartões de Natal, cartas e caricaturas. Um paciente, artista e músico talentoso, me deu uma fotografia que tirou da Golden Gate, sobreposta com notas musicais feitas por ele à mão. Quando fez isso, já não era um suicida, mas uma imagem triste, toda em cinza e preto. Outro paciente, uma bela jovem constrangida por rugas que só ela via e que nenhuma quantidade de botox conseguia apagar, deu-lhe uma jarra de barro para a água, grande bastante para servir 10 pessoas. À esquerda do meu computador tem uma pequena gravura de Albert Dürer, Melancolia. No desenho, a melancolia personificada como uma mulher está sentada em um banco curvada, cercada pelas ferramentas negligenciadas da indústria e do tempo. Um paquímetro, uma balança, uma ampulheta, um martelo. Seu cachorro faminto, com as costelas destacando-se do seu corpo esquálido, espera pacientemente e em vão que ela se erga. À direita do meu computador, um anjo de barro de 12 centímetros, com asas forjadas em arame, estica os braços para o céu. A palavra coragem está gravada em seus pés. Foi presente de uma colega que estava esvaziando seu consultório. Um anjo de sobra. Vou levar. Sou grata por essa minha sala. Aqui eu fico suspensa no tempo, existindo como um mundo de segredos e sonhos. Mas o espaço também é impregnado de tristeza e anseio. Quando os pacientes abandonam meu consultório, meus limites profissionais proíbem que eu os procure. Por mais real que seja o nosso relacionamento dentro da minha sala, ele não pode existir fora desse espaço. Se encontro meus pacientes no supermercado, hesito até em cumprimentá-los, por medo de me declarar um ser humano com necessidades próprias. Imagina, comer para quê? Anos atrás, quando fazia residência em psiquiatria, vi meu supervisor de psicoterapia fora da sala pela primeira vez.
Ele saiu de uma loja usando uma capa e um chapéu fedora estilo Indiana Jones. Era como se tivesse acabado de sair da capa de um catálogo da J. Peterman. A experiência foi chocante. Tinha compartilhado com ele muitos detalhes íntimos da minha vida, e ele me aconselhara como faria com um paciente. Nunca havia pensado nele como alguém que usasse chapéu. Para mim, isso sugeria uma preocupação com a aparência pessoal, o que discordava da versão idealizada que eu tinha dele. Mas, acima de tudo, deixou-me atenta para o quanto poderia ser desconcertante meus próprios pacientes me verem fora da minha sala. Virei-me para Jacob e comecei. Em que posso ajudar? Outros começos que desenvolvi com o tempo incluem: me diga por que está aqui, o que te fez vir aqui hoje, e até comece do começo, onde quer que ele tenha iniciado para você. Jacob me olhou demoradamente. Esperava que você fosse homem, disse ele, com seu encorpado sotaque leste-europeu. Naquele momento soube que o assunto seria sexo. Por quê? Perguntei fingindo ignorância. Porque pode ser difícil para você, mulher, escutar os meus problemas. Posso garantir que já escutei quase tudo que há para escutar. Veja, ele hesitou, olhando timidamente para mim. Tenho dependência de sexo. Assenti com a cabeça e me acomodei na cadeira. Continue. Todo paciente é um pacote fechado, um romance não lido, uma terra inexplorada. Certa vez o paciente descreveu a sensação de escalar uma rocha. Quando ele está na parede, nada existe, a não ser uma infinita superfície rochosa, justaposta à decisão limitada de onde colocar a seguir cada dedo do pé e da mão. A prática da psicoterapia não é diferente de escalar uma rocha. Mergulho na história, na narrativa e na repetição da narrativa, e o restante desaparece. Escutei muitas variações nas histórias do sofrimento humano, mas a história de Jacob me chocou. O que mais me perturbou foi o que ela sugeria sobre o mundo em que vivemos agora, o mundo onde nossos filhos estão vivendo. Jacob começou logo com uma lembrança de infância. Sem preâmbulos, Freud teria se orgulhado. Primeira vez que eu me masturbei, eu tinha 2 ou 3 anos, disse. A lembrança era viva para ele, dava para perceber em seu rosto. Eu estou na lua, ele prosseguiu. Mas não é realmente na lua. Existe uma pessoa como um Deus e eu tenho uma experiência sexual que não reconheço. Infiro que lua signifique algo como abismo, lugar nenhum, e todos os outros lugares simultaneamente. Mas e quanto a Deus? Nós não estamos todos almejando algo além de nós mesmos? Em sua fase escolar ainda criança, Jacob era um sonhador. Botões da roupa fora de ordem, mãos e mangas sujos de giz. O primeiro a olhar a janela durante as aulas, o último a sair da classe para ir embora. Aos 8 anos ele se masturbava regularmente. Às vezes sozinho, às vezes com o melhor amigo. Eles ainda não tinham aprendido a sentir vergonha. Mas depois da primeira comunhão, ele despertou para a ideia de masturbação como um pecado mortal. Dali por diante, só se masturbava sozinho e visitava o padre da igreja católica local todas as sextas-feiras para se confessar. Eu me masturbo, cochichava pela abertura da treliça do confessionário. Quantas vezes? Perguntava o padre. Todos os dias. Pausa. Não faça mais isso. Jacob parou de falar e olhou para mim. Trocamos um leve sorriso de entendimento. Se tais conselhos diretos resolvessem o problema, eu estaria desempregada. Jacob, o menino, estava determinado a obedecer, a ser bom, então fechava os punhos e não se tocava ali. Mas sua decisão só durava 2 ou 3 dias. Esse foi o começo da minha vida dupla, ele disse. O termo vida dupla é tão familiar para mim quanto elevação do segmento ST para o cardiologista, estágio 4 para o oncologista, hemoglobina A1C para o endocrinologista. Ele se refere ao envolvimento secreto de um dependente com as drogas, o álcool ou outros comportamentos compulsivos escondidos da vista dos outros e até, em alguns casos, deles mesmos. Ao longo da adolescência, Jacob voltava da escola, ia para o sótão e se masturbava perante um desenho da deusa grega Afrodite, que tinha copiado de um livro didático e escondido entre as tábuas do assoalho. Mais tarde, olharia para esse período da sua vida como uma época de inocência. Aos 18 anos, fui morar na cidade com a irmã mais velha, para estudar física e engenharia na universidade local. A irmã passava grande parte do dia trabalhando e pela primeira vez na vida ele ficava sozinho por longos períodos. Sentia-se solitário, então decidi fazer uma máquina. Uma máquina? Perguntei,
sentando-me um pouco mais reta. Uma máquina de masturbação. Hesitei. Entendo. Como ela funcionava? Conecto um bastão de metal a um toca-discos. A outra ponta conecto a uma mola de metal que envolvo com um pano macio. Ele fez um desenho para me mostrar. Coloco o pano e a bobina em volta do meu pênis. Disse, pronunciando pênis como se fossem duas palavras. Pen, como caneta, em inglês, Ness, como um monstro do lago Ness. Senti vontade de rir, mas, depois de um momento de reflexão, percebi que essa vontade era um disfarce para algo, mas eu estava com medo. Tive medo de que depois de convidá-lo a se abrir comigo, não fosse capaz de ajudá-lo. Conforme o toca-discos vai girando, disse ele, a mola sobe e desce. Ajusta a velocidade da mola, ajustando a velocidade do toca-discos. Tenho 3 velocidades diferentes. Assim chegou ao limite, muitas vezes sem ultrapassá-lo. Também aprendo que fumar um cigarro ao mesmo tempo me traz de volta do limite, então uso esse truque. Através desse método de microajustes, Jacob conseguia se manter num estado de pré-orgasmo durante horas. Isso, ele disse, confirmando com a cabeça, muito viciante. Jacob masturbava-se várias horas por dia, usando a sua máquina. Para ele, o prazer era inigualável. Jurava que iria parar. Escondia a máquina no alto de um armário, ou desmontava-a completamente, jogando fora as peças. Mas 1 ou 2 dias depois, pegava as peças no armário e as tirava da lata de lixo, remontava-as e recomeçava. Talvez você sinta a repulsa pela máquina de masturbação de Jacob, como senti na primeira vez que ouvi falar nela. Talvez você a considere uma espécie de prevenção extrema, além da experiência cotidiana com pouco ou nenhuma relevância para você e sua vida. Mas se fizermos isso, você e eu, perderemos a oportunidade de apreciar algo crucial sobre a maneira como vivemos agora. De certa maneira, estamos todos envolvidos em nossas próprias máquinas masturbatórias. Quando eu tinha uns 40 anos, desenvolvi uma ligação insalubre com romances baratos. A porta de entrada para essa droga foi Crepúsculo, um romance paranormal sobre vampiros adolescentes. Me sentia bem constrangida por estar lendo aquilo, ainda mais por admitir que estava fascinada pelo livro. Crepúsculo bate naquele ponto entre uma história de amor, suspense e fantasia. A escapatória perfeita para mim, que fazia a curva para a meia-idade. Eu não estava só. Milhões de mulheres da minha idade estavam lendo e se entusiasmando com o Crepúsculo. Não havia nada em comum no fato em si de eu estar envolvida com um livro. Toda a minha vida eu fui leitora. O diferente foi o que aconteceu a seguir. Algo que eu não podia justificar com base em propensões passadas ou circunstâncias de vida. Quando terminei Crepúsculo, devorei todos os romances de vampiros em que pus a mão e depois passei para lobisomens, fadas, bruxas, necromantes, viajantes no tempo, videntes, leitores de mentes, manipuladores de fogo, cartomantes, mestres das pedras, você entendeu. A certa altura, as histórias de amor dócil já não satisfaziam. Então saí em busca de versões cada vez mais gráficas e eróticas da clássica fantasia de um amor romântico. Lembro-me de ter me chocado com a facilidade de achar cenas ilustradas de sexo logo ali. Nas prateleiras de ficção em geral, na biblioteca do meu bairro, fiquei preocupada de que meus filhos tivessem acesso àqueles livros. A coisa mais ousada na biblioteca local quando eu era criança no meio oeste era Are You There, God? It's me, Margaret. As coisas tomaram maiores proporções quando, incentivada por a minha amiga adepta da tecnologia, eu comprei um Kindle. Não era mais preciso esperar a entrega de livros vindos de outra sucursal da biblioteca, ou de esconder capas de livros eróticos atrás de publicações médicas, principalmente quando meu marido e meus filhos estavam por perto. Agora, com 2 toques e um clique, eu tinha qualquer livro que quisesse de imediato, em qualquer lugar, a qualquer hora. No metrô, no avião, esperando que cortassem o meu cabelo, podia percorrer com a mesma facilidade Febre Negra da Carrie Mary Morning, Crime e Castigo de Dostoiévski. Em resumo, tornei-me uma leitura inveterada de romances estereotipados do gênero erótico. Assim que terminava um e-book, passava para o próximo. Lia em vez de socializar, lia em vez de cozinhar, lia em vez de dormir, lia em vez de prestar atenção no meu marido e nos meus filhos. Tenho vergonha de admitir que uma vez levei meu Kindle para o trabalho e li entre as sessões com os meus pacientes. Procurava opções cada vez mais baratas até chegar às gratuitas. Como todo traficante, a Amazon sabe o valor de uma amostra grátis. De vez em quando eu descobri um livro de boa qualidade que acontecia de estar barato, mas, na maioria das vezes, eram realmente horrorosos, baseados em
estratagemas velhos para os enredos e personagens sem vida, cheios de erros tipográficos e gramaticais. Eu os lia mesmo assim, porque procurava continuamente um tipo de experiência muito específica. Como conseguir isso tinha cada vez menos importância. Queria satisfazer aquele momento de tensão sexual crescente que finalmente se resolve quando o herói e a heroína se atracam. Já não me importava com sintaxe, estilo, cena ou personagem. Só queria a minha dose, e aqueles livros escritos segundo uma fórmula eram feitos para me fisgar. Cada capítulo terminava com um clima de suspense, e os próprios capítulos eram projetados em direção ao clímax. Comecei a disparar pela primeira parte do livro até chegar ao clímax, e não me preocupava em ler o resto depois que passava. Agora estou tristemente de posse do conhecimento de que, se você abrir qualquer romance barato, passados uns 3/4 do seu conteúdo, chega ao ponto crucial. Depois de cerca de 1 ano nessa minha nova obsessão com romances baratos, vi-me acordada às 2 da manhã, num dia de semana, lendo 50 Tons de Cinza. Racionalizei ser uma versão moderna de Orgulho e Preconceito, até chegar à parte de plugs anais. E tive um breve insight de que ler sobre brinquedos sexuais sadomasoquistas de madrugada não era a maneira como eu queria passar o meu tempo. A definição genética de adicção é o consumo contínuo e compulsivo de uma substância ou um comportamento. Jogos, vídeo, games, sexo, apesar do mal que fazem para as pessoas e para os outros. O que aconteceu comigo é trivial se comparado à vida daqueles com dependências ultrapoderosas, mas revela o crescente problema do consumo compulsivo desenfreado com que nos deparamos hoje, mesmo quando temos uma vida boa. Meu marido é gentil e amoroso, tenho filhos ótimos, um trabalho relevante, liberdade, autonomia e certa riqueza sem traumas, deslocamento social, pobreza, desemprego ou outros fatores de riscos para a dependência. Ainda assim, fui compulsivamente me recolhendo cada vez mais em um mundo de fantasia. Eu vou parar por aqui, tá? Porque ela tem uma divisão aqui na página 23 e a gente começa amanhã com o lado sombrio do capitalismo, que ela vai voltar para o Jacob, certo? Então, beijo e até amanhã.